Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão FSM, focando agora na estrutura da carta aberta. Vamos lá. Para isso, selecionei uma proposta de redação aqui com textos motivadores e trazendo uma pergunta bem específica. A proibição de celulares nas escolas é uma medida de proteção ou de violação dos direitos da juventude? Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: o contexto de produção da carta é bem específico, bem diferente do artigo. Por quê? Porque muito mais do que se posicionar, aqui nós temos uma situação de interação. E isso é a própria prova que vai te dar lá no dia, tá? Então, antes da gente ver essa pergunta, olha só como que a proposta te traz esse contexto. Suponha que o Senado Federal, antes de aprovar o projeto sobre a proibição do celular, esteja discutindo a ampliação da proibição do uso de celulares nas escolas do Brasil e abre espaço para que a população se manifeste sobre o assunto. A partir disso, você, como estudante, decide participar do debate e escrever uma carta aberta aos senadores sobre a seguinte questão. Então, gente, nós temos duas coisas a considerar aqui, tá? Na carta aberta. Tu vai considerar que há uma situação de interlocução entre remetente e destinatário. Nesse caso, tu é um estudante brasileiro, tu deve assinar essa carta como estudante brasileiro, endereçada a senadores, com um posicionamento aqui a respeito desta pergunta. E ainda, um terceiro ponto muito importante na carta aberta é que tu mostre qual é a tua motivação nesta carta aberta e qual a solicitação tu vai fazer ao destinatário. Então, vamos lá. A situação é a seguinte: estou lá, no meu dia, correndo, fazendo as minhas coisas e, de repente, talvez eu vi uma notícia sobre a aprovação desse projeto de proibição do uso dos celulares nas escolas no Brasil e eu decidi, como estudante brasileiro, escrever uma carta aberta, pública, por isso é aberta, é pública, todo mundo vai ler, mas é endereçada, destinada aos senadores brasileiros, me posicionando sobre a seguinte questão. Essa, na verdade, gente, é a minha motivação. Essa motivação vai aparecer na introdução. Então, eu preciso deixar claro ao meu destinatário que o motivo de escrever esta carta é justamente me manifestar sobre a seguinte questão. E quando eu me manifesto, eu escolho um dos lados. Por que escolher um dos lados? Porque a proposta está me dizendo para fazer isso. Pode ser que a proposta te peça outra coisa, tá? E ainda, depois de se posicionar, lá no final, provavelmente vai ser no final, na conclusão, eu vou fazer uma solicitação a senadores, a partir do que eu defendi. Por quê? Porque é um dos critérios desse gênero, é um dos aspectos desse gênero, carta aberta, é se manifestar ou, sei lá, exigir, reivindicar alguma coisa e reforçar esse pedido, essa solicitação no final desta carta. Só que para isso, para eu defender esse meu posicionamento, obviamente eu preciso argumentar, eu preciso trazer ali no desenvolvimento o que sustenta, o que justifica a minha posição e o meu pedido, certo? Esse é a estrutura geral da carta aberta. Vamos à análise do texto agora. Carta aberta aos senadores brasileiros. Título correto. É obrigatório o que aqui no título? Carta aberta ao destinatário. E aí, o destinatário, tu vai preencher aqui conforme a prova. Pode colocar o assunto, tipo, carta aberta aos senadores brasileiros sobre o uso do celular em sala de aula? Até pode, mas não precisa, tá, gente? O que é necessário é isso daqui. Vamos lá. Vivemos hoje um fato. Estamos todos conectados, quase 24 horas, a um aparelho celular. Isso, sem dúvidas, não seria um problema caso não fôssemos prejudicados por essa conexão em excesso.
principalmente quando esta fragiliza o desenvolvimento de jovens, os principais usuários dessas tecnologias. Vamos lá, o que a Carol fez aqui? Uma contextualização. Ela contextualiza a temática geral. Ela não está falando ainda sobre o uso, mas para a gente não chegar de supetão, digamos assim, né? Eu estou escrevendo uma carta, eu quero convencer os senadores sobre o meu posicionamento. Então, pode ser que eu ache estratégico fazer uma contextualização geral sobre o assunto do celular, do uso excessivo do celular, e preste atenção, já há marcas de autoria que essa contextualização não é necessariamente um repertório, não é aquela coisa que a gente faz na dissertação do Enem, por exemplo, traz uma citação, não é isso. Eu preparo o terreno ali, né, pro meu destinatário, para ele entender mais ou menos por onde eu vou começar essa minha defesa. De onde eu parto? Eu parto do meu pensamento de que o uso do celular é excessivo, principalmente entre os jovens. E agora sim eu digo, diante disso, eu, como estudante brasileira, preocupada com o futuro da nossa nação, escrevo esta carta aos excelentíssimos senhores senadores do Brasil para defender alguma coisa. E prestem atenção, eu, como estudante brasileira, já traz ali o remetente que a prova me deu. Mas a Carol quis qualificar um pouquinho estrategicamente quem é esse estudante brasileiro, preocupada com o futuro da nação. É um complemento, não é obrigatório, mas é legal, tá? Escreva esta carta a quem? Ao destinatário. Tudo isso é obrigatório, tá? Na introdução, gente. Já estabelecer quem é remetente, quem é destinatário, usar pronome de tratamento adequado a esse destinatário. Se tu não lembra pronomes de tratamento, vale dar uma estudada, né? Pelo menos aqueles que têm a ver com destinatários da prova. Claro que, muito provavelmente, o destinatário da prova não vai ser um padre, um bispo. Então, tu não precisa saber os pronomes adequados para eles. Pelo menos do Papa pode ser, né? Vossa Santidade, mas de resto, fica atento aos pronomes que têm relação ali com personalidades do Brasil, presidente da República, governador, autoridades, senadores, deputados, educadores. Será que educadores é Vossa Excelência? Ou não seria apenas os senhores? Então, dá uma olhada nesses pronomes, certo? Bom, voltando. Escrevo para defender. Esse para defender é a motivação da carta. Isso é obrigatório na introdução, tá? Porque faz parte do gênero. Escrevo para defender a urgente proibição de celulares nas escolas como uma medida de proteção e não como uma violação dos direitos da juventude, como muitos erroneamente sustentam. Aqui há um posicionamento explícito. Isso é fundamental na carta e no artigo. Posicionamento explícito sobre a questão perguntada na proposta. Então, a proposta te perguntou: essa proibição é proteção ou é violação de direitos? A Carol disse que é uma medida de proteção. E não outra coisa como muitos defendem. E embora muitos erroneamente sustentem ou defendem, é uma previsão de argumento contrário, que tu pode já antecipar na introdução, tu pode usar no argumento, tu pode até trazer na conclusão. São estratégias da contra-argumentação que aparecem principalmente no desenvolvimento e são obrigatórias na carta. E estratégicas no artigo. No artigo pode aparecer, tá? De fato, e ela já começa por essa contra-argumentação. De fato, embora o uso de tecnologias digitais, informação e comunicação em sala de aula possa ser positivo didaticamente e seja essencial para a educação de qualidade, que é direito fundamental do jovem, estou convicta de que ainda não estamos preparados para o amplo uso dos smartphones. O que é uma contra-argumentação? Eu aceito, eu entendo, sobretudo eu entendo que as TICs são positivas e são essenciais para a educação, porém,
eu ainda defendo que não estamos preparados para o amplo uso. Não só para o uso, mas para o amplo uso dos smartphones. Esse excesso, esse uso é negativo e é por isso que, e é essa justificativa, o primeiro argumento que a Carol usa para defender o ponto de vista dela, de que o uso do celular deve ser proibido em sala de aula, como uma medida de proteção, para proteger os jovens. Então vamos lá. Pelo mundo, diversos países, a exemplo da China, da Coreia do Sul e da Finlândia, demonstraram os benefícios da utilização das TICs como aliadas das metodologias ativas de aprendizagem, pois tem como foco a autonomia do estudante, essencial na contemporaneidade. Existe aqui uma voz externa que sustenta a ideia, né, de que sim, é positivo o uso da TIC na sala de aula. No entanto, prezados senhores, é evidente que o celular em sala de aula continua sendo extremamente prejudicial à aprendizagem efetiva, assim como os próprios países citados já confirmaram ao proibi-lo, uma vez que esse dispositivo em específico é potencialmente perigoso à saúde mental dos jovens e altamente viciante. Então veja, o que a Carol pensou no planejamento dela? Eu defendo a proibição do uso como uma medida de proteção. Por quê? Porque o uso amplo dos smartphones vicia os adolescentes, os jovens, e é perigoso a saúde mental desses jovens. O que eu uso como sustentação desse meu argumento? Qual é a voz externa que me ajuda a comprovar isso? A China, Coreia, Finlândia, que são países com altos índices educacionais no mundo, já testaram essa metodologia e já perceberam que não deu certo e acabaram proibindo. Então, para a Carol, é evidente que os jovens não estão preparados para esse uso, embora seja positivo em alguns aspectos. Por essa razão, questiono: os estudantes brasileiros sabem reconhecer os limites do uso do smartphone quando o assunto é aprendizagem? Eu, como atual estudante e integrante do espaço escolar, tenho uma resposta para essa pergunta, que, infelizmente, é negativa, o que me leva a defender a proibição desses aparelhos em sala de aula. Vejam que em roxo ali eu trouxe, então, esse posicionamento evidente ainda no argumento, não só na introdução, mas ela retoma aqui esse posicionamento. E defendeu, e usou voz externa para defender isso, usou ali a conversa com os senadores, em prezar os senadores. Depois ela se retoma, né, como estudante, integrante do espaço escolar, para até ter uma voz de autoridade ali, né, dentro desse debate. Essas palavras, estou convicta, essencial, atualmente viciante, tudo isso são palavras, são recursos aqui de autoria que marcam essa presença da voz da própria pessoa que escreve o texto. Isso é critério 7, gente, né? E esse é o critério que mais tem descontado nota do pessoal que não entende muito bem o que fazer com esse critério. Critério 7, tanto na carta quanto no artigo. Voltando ao texto. Além disso, excelentíssimos senhores, tá vendo? Há um diálogo frequente, não exagerado, mas frequente com o interlocutor. Preocupa-me outra questão. Os professores, os profissionais responsáveis pelo aprendizado de crianças e de jovens nas escolas, estão preparados para colocar em prática um currículo transversal que inclua as TICs como orienta a Base Nacional Comum Curricular? Certamente não. Percebam que a estratégia argumentativa da Carol é a seguinte: eu defendo a proibição como uma medida de proteção por dois motivos. Jovens não estão preparados para esse uso de celular em sala de aula. 2, os próprios professores não estão também preparados, mesmo que a própria Base Nacional do currículo, né, do país traga o uso como um benefício. Certamente não, ela diz.
Para isso, a formação continuada dos docentes deveria ser intensificada em todos os municípios do país, os quais, inclusive, segundo dados recentes do IBGE, muitas vezes enfrentam problemas de conectividade à internet, elementar para o letramento digital dos indivíduos. Assim, apesar de muitas pessoas, até mesmo jovens, defenderem que a proibição do uso de celulares seja uma violação dos direitos da juventude, não tenho dúvidas. A real violação ocorre quando lhes é negado o direito à educação e à alfabetização digital de qualidade, o que envolve, senhores, o uso indiscriminado de celular em sala de aula. O que ela tem aqui? De novo, um argumento completo em que ela traz o outro porquê, né, dela defender a tese dela, que é os professores não estão preparados. O que sustenta isso? Diretamente essa tese de que os professores não estão preparados. Um dado do IBGE que mostra que as próprias escolas não têm acesso à internet. Então, como que os professores vão ter essa preparação, né? Como que os professores vão ter letramento digital? E ali em verde também eu não marquei só a voz externa, o dado, né? Mas também uma previsão de contra-argumentação. Ela traz ali o apesar de muitas pessoas, até mesmo os jovens, defenderem que a proibição do uso de celulares seja uma violação dos direitos da juventude, eu penso o contrário. Tá vendo que isso é uma parte da pergunta lá da proposta, né? Muitos acreditam nesse outro lado da moeda, mas eu continuo com a minha tese de que o uso indiscriminado do celular em sala de aula deve ser proibido, como uma medida de proteção e não como uma medida de violação simplesmente dos direitos da juventude. Para finalizar, desse modo, reitero, tá vendo que em todos os parágrafos em roxinho ali a gente tem a reiteração, a repetição, a reafirmação da tese. Reitero a necessidade da proibição do uso de aparelhos celulares nas escolas como uma medida urgente da proteção à nossa juventude. Por isso, Vossas Excelências, sugiro, e aqui tá uma solicitação mais suave, mas é uma solicitação, sugiro uma movimentação mais efetiva em prol da concretização das propostas que já tramitam no cenário legislativo brasileiro, a fim de que as escolas do nosso país não sofram ainda mais com as dificuldades de aprendizagem, agravadas pelo uso de smartphones em sala de aula. Afinal, excelentíssimos, em se tratando de educação, o direito que deve ser garantido a todos é de um ensino de qualidade. E se o uso de celulares em sala de aula atrapalha o nosso desenvolvimento, deve sim ser proibido. Atenciosamente, estudante brasileiro. Vamos lá, gente. Um texto altamente crítico. Palavras aqui, recursos de autoria o tempo todo. Deve sim ser proibido. Estou retomando minha tese. Eu estou dizendo que o uso é prejudicial, que esse uso agrava os problemas educacionais de aprendizagem, que esse uso é excessivo. E eu mantenho um diálogo aqui com o meu interlocutor. Vossas Excelências, Excelentíssimos, senhores, prezados, senadores. Eu tenho esse diálogo constante com elementos adequados, ou melhor, pronomes adequados, e eu ainda tenho uma solicitação que é obrigatória na carta, e veja, uma solicitação diretamente ao destinatário, tá? Não é uma proposta de intervenção tipo Enem, que tu diz, o governo deve fazer tal coisa. O meu destinatário aqui é senadores, então é algo que os senadores possam fazer, bem adequado. Em resumo, gente, vamos lá, para revisar os aspectos. Título: apenas carta aberta ao destinatário. Introdução: há uma contextualização relacionada a essa atualidade, mas o motivo da carta? Sim, Carol trouxe. Interlocutores explícitos que é o destinatário remetente na introdução? Sim. Palavras-chave do tema mais o seu posicionamento explícito? Sim, ela diz que o uso a proibição do uso deve ser uma medida de proteção. Ok. Há uma antecipação argumentativa? Tem, embora bem sucinto ali que ela diz, né? Embora muito sustentem o contrário, ela traz isso, né, nos argumentos, algumas sustentações contrárias que ela refuta,
então há uma antecipação. Poderia ser mais explícito? Poderia, ela poderia ter antecipado já que a falta de preparo dos jovens e dos professores é o motivo dela se manifestar assim, mas não tem problema, o que importa é que a tese está bem específica, explícita ali na introdução. Desenvolvimento. Há argumentos que justifiquem o posicionamento? Sim, explicitamente há 2 argumentos. Há retomadas da palavra-chave do tema ao longo do texto, como eu mostrei para vocês, presença de outras vozes que sustentem o posicionamento. Há um dado ali, né? Há o exemplo dos países que já aplicaram essa metodologia e não deu certo. Há o uso do eu e de recursos, de marcas de avaliatividade. Sim, tudo marcado em vermelho ali, prontinho para vocês analisarem. Presença de contra-argumentação? Sim, bastante, né? Contato com o destinatário e mais marcas de interlocução? Sim, há um contato e há marcas por meio de pronomes de tratamento, de vocativo e também de aposto, quando ela se qualifica ali como uma estudante preocupada, etc. Conclusão. Retomada do tema e do posicionamento? Sim, há uma retomada. Apresentação de solicitação, pedido, clamor ao destinatário? Sim, nesse caso ela faz uma sugestão, né? Uma solicitação que é uma sugestão. Há um encerramento, há uma despedida e há uma assinatura dada pela proposta, que na verdade é a estudante brasileira. Dada pela proposta significa que a própria proposta te dá e tu não pode mudar essa assinatura, nem esse remetente, muito menos o destinatário. Então, lembretes aqui, o diálogo com o destinatário deve ser constante, o foco é na defesa da tese, não adianta sair escrevendo um monte de coisa sobre o uso de celular, sobre o que eu sei sobre celular, se eu não for explícito na minha tese. O que é a tese? É a resposta à pergunta do tema. Distanciar-se do tema por muitas linhas é perigoso, certo? Por isso que ela foi trazendo o tema ao longo do texto, de forma constante. É obrigatório o uso da contra-argumentação, como foi trazido, e de outras vozes. Os elementos coesivos devem ser usados de maneira estratégica. Então, vejam que conectivos, conjunções, todas ali a favor do que ela está defendendo. Por exemplo, no entanto, embora, são conjunções que fazem parte da ideia dela. Não estão ali só por estarem, né? É obrigatório o uso do eu e das marcas, como a gente já viu. E o comando da prova, por último aqui, né? O comando da prova é orientador de toda a situação comunicativa. Tu precisa ler todo o comando, não é só a pergunta. Então, tu precisa entender que situação comunicativa é essa, para quem tu está escrevendo, que pronome de tratamento, então, tu vai usar adequado para quem tu está escrevendo. Qual é a tua motivação? Às vezes a proposta te dá a motivação, viu? Às vezes a proposta diz assim, escreva uma carta a fim de se manifestar sobre tal coisa. Então, leia com muita atenção, tira essas informações da proposta, né? Ali, qual é a motivação, qual é o destinatário, qual é o remetente para te não te perder na tua escrita. Isso tudo faz parte dos critérios da UFSM e pesam bastante na nota final. Então é isso, ficamos por aqui hoje e a gente se vê na próxima.